Bom dia a todos. Gostaria que vocês verificassem que os telemóveis estão em silêncio. E também pode já procurar 2 Coríntios, capítulo 12, é o texto que vamos estudar hoje de manhã. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos orar. Querido Pai, nós viemos hoje, cada um de nós, com várias experiências durante a semana. Estamos a carregar várias e diferentes coisas. Estresse da semana passada, uma discussão que aconteceu ontem. Eu peço, Deus, que nós, neste momento, que nós vamos estar prontos para receber a Tua Palavra. Para colocar tudo que estamos a carregar nas Tuas mãos. Espírito Santo, ajude-nos neste momento de encontrar Jesus na palavra que nós vamos estudar. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. 2 Coríntios 12, versículo 1 a 10. Vou pedir mais uma vez que vocês verificam que os telemóveis estão em silêncio. Versículo 1. Embora não seja conveniente alguém gloriar-se, é necessário que o faça para falar de visões e revelações que recebi do Senhor. Sei de alguém em Cristo que há 14 anos foi elevado ao mais alto dos céus. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. Mas sei que esse homem foi elevado até ao paraíso. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. Versículo 4. E lá ouviu coisas maravilhosas, coisas que ninguém deve contar. É desse que eu me posso orgulhar. De mim não me quero orgulhar, a não ser das minhas fraquezas. E mesmo que eu me orgulhasse, não o faria de modo insensato, porque só daria a verdade. Mas quero evitar que alguém tenha de mim uma ideia em cima de que pode observar e me ouve dizer.
E para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás, que me tormenta continuamente. Isso impede que eu me envaideça. Por 3 vezes, versículo 8, por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele respondeu-me: basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso, acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo desce sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Quando lemos este texto, é muito possível que foquemos nos versículos 2 a 4 e começamos a pensar, então o que Paulo está a falar? Versículos 2 a 4 nós podemos ler de novo e são assim. Sei de alguém em Cristo que há 14 anos foi elevado ao mais alto dos céus. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. Mas sei que esse homem foi elevado até ao paraíso. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. E lá ouviu coisas maravilhosas, coisas que ninguém deve contar. Esta parte do texto é interessante. E nós ouvimos isso e pensar, o que Paulo estava... O céu mais alto, o paraíso, o que isso significa? Mas não podemos ficar aqui pensando somente nisso. Porque eu acho que não seja a parte mais importante. Mas quero ajudar-nos a compreender esses versículos para que possamos chegar à parte mais impactante. Em primeiro lugar, devemos compreender que o apóstolo Paulo estava a falar sobre si mesmo. Ele foi o homem que foi levado até o céu. Em segundo lugar, devemos descobrir o que significa mais alto dos céus. Ou outra tradução, Almeida Revista Corrigida, fala assim: foi arrebatado até ao terceiro céu. Naquela época, as pessoas falavam sobre 3 céus. E por isso a Bíblia também fala de 3 céus. Mas não podemos tornar esta ideia em algo complicada, nem em algo místico. Simplesmente, os 3 céus significa o seguinte. Primeiro, o primeiro céu inclui as nuvens e a atmosfera, onde os pássaros voam, onde o ar que estamos a respirar é. E nós podemos falar assim, veja ali no céu, todas as nuvens no céu. Quando eu falo assim, ninguém está a pensar, ele está a dizer que nós temos de olhar ali onde Deus habita. Não, ninguém está a dizer. E todos nós percebemos o que eu estou a dizer. Ou que os pássaros voam no céu. Todos percebemos. Então, isso é o primeiro. É o que está aqui ao nosso lado, ao redor de nós. Segundo céu, inclui o
cosmo, o espaço ocupado pelo Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. Isso faz sentido para nós também. E o terceiro seio é espiritual, ou seja, celestial, além das estrelas, onde Deus habita e também nos anjos. E é o que o João viu quando ele teve a visão e ele escreveu Apocalipse. O que ele descreve? Isso é o seio. Isso é o terceiro seio. E não podemos pensar, então Deus é ali, é muito distante. Não, também Ele está aqui, porque isso é o que a Bíblia ensina. Mas Paulo teve uma experiência incrível. Ele poderia gabar-se de tal experiência, porque ele foi levado até onde Deus habita, a presença de Deus. Ele poderia gabar-se de tal experiência para mostrar que ele teve uma experiência com Deus, que ele era favorecido por Deus, ou um apóstolo especial, um super apóstolo. Mas veja de novo o que Paulo escreveu. Porque ele ouviu coisas indizíveis, coisas que ele não queria compartilhar. Ele escreveu: lá ouvi coisas maravilhosas, coisas que ninguém deve contar. Ao descrever esta visão celestial, Paulo não relata nada do que viu. Apenas uma descrição sombria do que ouviu. Repara bem, isso ajuda-nos a perceber como Paulo é diferente de pessoas que hoje em dia descrevem as suas chamadas para mostrar que são especiais e escolhidas por Deus e devem ser reconhecidas e respeitadas. Paulo não usou a sua experiência com Deus para chamar a atenção a si mesmo. Ele fez tudo o que ele pôde para contar a história, para tirar o foco de si mesmo, como escreveu na terceira pessoa. E nós? Nós não devemos esconder o facto que Deus chama cada um de nós para andar com Ele e trabalhar no seu reino. Mas devemos aprender com Paulo. Ele não queria engrandecer o seu nome. Ele não queria fama, não queria títulos. E nós também. O nosso foco não pode ser engrandecer o nosso próprio nome. Veja versículos 5 a 7. Versículos 5 a 7. É desse que eu me posso orgulhar. De mim não me quero orgulhar, a não ser das minhas fraquezas. E mesmo que eu me orgulhasse, não o faria de modo insensato, porque só daria a verdade. Mas eu quero evitar que alguém tenha de mim uma ideia em cima do que pode observar e me ouve dizer. Versículo 7. E para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás que me atormenta continuamente. E isso impede que eu me envaideça.
essa. Isso não é uma falsa humildade de parte de Paulo. Ele não está a dizer, eu ser apóstolo, eu liderar. Não, não, eu não sou digno. Há pessoas mais importantes, pessoas melhor preparadas. Por causa das suas experiências, Paulo aprendeu quem ele realmente era e que sem Jesus ele não era capaz de liderar, mas por causa das suas experiências ele era capaz. Assumo que uma experiência como Paulo teve o levou a perceber quem realmente era. Mas também Paulo descobriu quem ele era à luz do amor de Deus. Paulo aprendeu que com Jesus ele era capaz de ajudar a avançar o reino de Deus, avançar a mensagem de Deus e discipular o povo de Deus. Não podemos esperar por uma experiência com Deus como Paulo teve. Mas todos os dias, e reparem bem o que estou a dizer, todos os dias, os cristãos podem ter experiências com Deus. Não estou a dizer que vamos ter esta experiência que Paulo teve, era uma coisa única, que acontece raramente. E Paulo não disse que isso acontece comigo cada mês, cada semana, não. Mas nós, os cristãos, cada pessoa que recebe Jesus pode ter experiências com Deus todos os dias, através da oração, meditação na palavra, momentos de jejum, momentos de silêncio e momentos de estudar a palavra. O nosso relacionamento com Deus tem de ser a base da qual vivemos e o que nós usamos para influenciar o mundo. A razão pela qual digo que cada cristão pode ter experiências com Deus todos os dias é por causa das palavras de Jesus. Lembrem, as 3 descrições ou ideias sobre a palavra seio, há uma palavra traduzido que se refere e inclui as nuvens, a atmosfera onde os pássaros voam, o ar que nós respiramos. Veja comigo, Mateus capítulo 6, versículo 9. Todos nós conhecemos esta oração. Os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Mateus 6:9. Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. A palavra aqui para céus, quando nós oramos e pensamos acerca disso, se formos sinceros, e eu sendo sincero, muitas vezes eu e nós pensamos que Deus que está ali, além dos planetas e as estrelas, no céu, onde Ele habita, aquele lugar onde João viu, onde Paulo foi elevado. Mas a palavra aqui é a palavra para onde o ar que nós respiramos está. Onde os pássaros voam. Significa, Pai nosso que estás aqui ao nosso redor, que está mais
perto do que o ar que nós respiramos. O cristão pode ter experiências com Deus todos os dias, porque nós acreditamos e estamos a orar e comunicar com o Deus revelado na Bíblia, o Deus de Jesus, que é mais perto do que o ar que nós respiramos, que está aqui ao nosso redor. Pai nosso que estás nos céus. O cristão pode ter experiências com Deus, porque o Deus que Jesus adorava está mais perto de que possamos imaginar. Jesus não disse que Deus é no ar, é o ar que nós respiramos. Ele não disse nenhuma coisa assim. Ele disse que Deus está aqui ao nosso redor. Estou ciente do facto que nem sempre vivemos a realidade que Deus está presente, que Ele é mais perto do que o ar que nós respiramos. Às vezes, não experimentamos a presença de Deus. Às vezes, naqueles momentos de oração em que eu penso, estás aqui, Deus? Por que eu estou aqui? Estou a falar com quem? O ar? Onde estás? Todos nós passamos por períodos assim. Mas não significa que Deus não está. E nós temos de continuar a aparecer e orar e participar nas orações. Isso é importante. Porque estamos a ser treinados, formados para reconhecer e ser cientes da presença de Deus. E o Deus que está aqui ao nosso redor, mais perto do que o ar que nós estamos a respirar. Gostaria que pensássemos sobre as nossas experiências com Deus, sobre o convite de Deus de viver nele, de ser cientes da sua presença. E assim podemos dizer com Paulo, não nos gloriamos, mas somente queríamos glorificar Deus. O nosso objetivo não é falar, eu tive uma experiência com Deus. Eu sei que tu tens problemas, não estás ciente da presença de Deus, mas eu estou ciente da presença de Deus. Isso não é o objetivo de Deus. Nós não nos gloriamos, mas somente glorificamos Deus. Veja versículos 8 a 10, 2 Coríntios 12. Versículos 8 a 10. Por 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim aquela espinha. Mas ele respondeu-me, basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo desce sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei
por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Um encontro com Deus deve ter o efeito em nós, tanto como teve na vida de Paulo. Vimos as nossas fraquezas e a grandeza de Deus. Vimos as nossas fraquezas e compreendemos o amor de Deus. Vimos as nossas fraquezas e o amor de Deus. Paulo não disse, Jesus não disse, que Deus não está aqui por causa das tuas fraquezas. Deus não nos afasta por causa, ou não afasta de nós por causa das nossas fraquezas. Ele quer transformar-nos até o ponto que queremos engrandecer Deus e glorificar Cristo. O feito de ter um encontro com Deus deveria ser: eu não sou grande coisa, mas sou amado por Deus e Deus faz com que eu seja útil apesar das minhas fraquezas. Mas nas mãos de Deus, no amor de Cristo, eu sou, tu estás, nós, tu és e nós estamos, nós somos amados e úteis. Deus que está nos céus, que não está longe, mas perto. Deus que está aqui, Ele sabe muito bem as nossas fraquezas. Mas Deus é mais perto do que podemos imaginar. Nós temos o hábito de olhar para as nossas fraquezas e pensamos que Deus não pode nos amar. Ou que talvez Ele tenha abandonado tal pessoa, ou eu sinto-me abandonado porque estou a olhar para as minhas fraquezas. Mas o que nós temos de lembrar que em Cristo Deus olha para nós e Ele disse, Ele disse a ti, eu não vejo as tuas fraquezas, mas eu vejo o meu amor, eu vejo o meu filho. E nós temos de lembrar que nas nossas fraquezas nós podemos mostrar o poder e o amor de Cristo. Tu és amado e nas mãos de Deus és útil e importante, porque Ele transforma e usa as nossas fraquezas para mostrar o seu poder. Então, quais são as tuas fraquezas? Na tua ótica e opinião, quais são os impedimentos na tua vida que está a impedir, está a causar um bloqueio e tu não podes servir nem caminhar com Cristo por causa daquelas fraquezas? O teu passado? Deus não quer que o teu passado, os erros, as feridas emocionais, Ele não quer que aquelas coisas dominem o teu presente nem o teu futuro. Tais fraquezas em Cristo são perdoadas, curadas e transformadas para mostrar o poder e o amor de Deus.
Talvez a fraqueza que tu tens é uma pessoa na tua vida. Talvez é a saúde, doença, um problema de saúde. Ou tempo. Não tem tempo para servir o Deus. Não tem tempo para orar, para caminhar com Cristo, para servir Deus. Ou talvez autoestima. Muitas vezes pensamos autoestima muito baixa, então, mas também há pessoas com autoestima que é o oposto do apóstolo Paulo. Pecado. Deus não quer que continuemos a viver como escravos do pecado. Talvez sinta-se mal preparado para ajudar no reino de Deus. A falta de formação. As tuas fraquezas nas mãos de Deus poderiam ser vias possíveis em que Deus mostra o seu poder e amor. Por que eu estou a dizer isso? Porque Paulo falou sobre a importância de reconhecer as suas fraquezas. Ele não disse que temos de ignorar as nossas fraquezas. Quando ignoramos as nossas fraquezas, Deus não pode entrar para mostrar o seu poder. Fraqueza, eu não sei, pode ser qualquer tipo de fraqueza. Mas se nós ignoramos as nossas fraquezas, pensando que se ignorar, Deus não vai ver as minhas fraquezas. Ele não pode entrar para curar as minhas fraquezas. Ele já conhece as minhas fraquezas e as tuas. Vamos voltar para Mateus capítulo 6. Ele já conhece as nossas fraquezas porque Ele está aqui. Ele quer caminhar conosco. Ele quer que nós convidemos Ele para entrar às nossas vidas. Nós sabemos, através desta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que Ele está aqui. Ele não é distante. Deus conhece todas as tuas e as minhas fraquezas, todas as nossas fraquezas. Não é uma boa ideia tentar esconder as nossas fraquezas. Devemos confessar e reconhecer e dar nome às nossas fraquezas. Veja o versículo 10 de Mateus capítulo 6. Disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós começamos a olhar para as nossas fraquezas, a reconhecer as nossas fraquezas e não a tentar escondê-las, nós podemos dizer: Senhor, tu sabes que tenho muitos problemas no meu casamento. Mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade no meu casamento. Senhor, tu sabes que eu tenho muitas dificuldades com minha mãe, com os meus filhos, com aquela colega. Mas venha o teu reino naquele relacionamento. Seja feita a tua vontade. Deus, tu sabes todas as palavras que o meu padrasto falou. Tu sabes as feridas emocionais que tenho. Venha teu reino, seja feita a tua vontade naquelas feridas. Deus, estou cheio de medo. Venha teu reino.
seja feita a tua vontade. Assim, aqui mesmo, naquele medo, como tu fazes no céu. Senhor, tu sabes, eu bebo demais. Não consigo largar aquela bebida. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. As fraquezas podem ser lugares onde tens um encontro forte com Deus, onde experiencia o poder e o amor de Deus. Devemos perceber que as nossas fraquezas não assustam Deus. Ele não está assustado com o que está a acontecer nas nossas vidas. Primeiro, porque Ele está aqui, ao nosso meio. Ele está mais perto do que o ar que nós respiramos. Ele talvez esteja a esperar para nós dizer: venha, Pai, entre nesta fraqueza, que o teu reino venha, cura aquela emoção, seja feita a tua vontade. Devemos perceber que as nossas fraquezas não assustam Deus. Mas viver assim, em que nós temos a experiência e estamos a ter experiências cada dia com Deus, não é possível sem um relacionamento com Deus em Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Não podemos esperar por uma experiência com Deus como Paulo teve, mas todos os dias os cristãos podem ter experiências com Deus. E quando nós passamos um dia, uma semana, um mês ou um ano perguntando: Deus, onde tu estás neste assunto na minha vida? Temos de continuar a orar, continuar a aparecer, conversando com Deus, a conversar com Deus, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque nosso Deus, Ele é bom. E Ele convidou-nos para viver com Ele. E Ele quer que todos os dias nós interagimos com Ele. Mas isso começa com um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Se ainda não recebeu Jesus, ainda não começou a caminhar com Jesus, fala conosco depois da nossa celebração hoje. Porque nós podemos ajudar todas as pessoas a receber Jesus. Nós podemos ajudar-te a receber Jesus como teu Salvador e Senhor. Se já está a caminhar com Cristo, mas não tem um relacionamento muito íntimo com Ele, fala conosco também. Estamos aqui não para julgar, mas para ajudar. Porque nós queremos que todas as pessoas tenham um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Que todas as pessoas tenham experiências com Deus todos os dias. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pelo facto que Tu não estás muito longe, não és distante, mas estás aqui.
Ajuda-nos a viver, a confiar nas palavras de Jesus, em que Ele ensinou que Tu estás mais perto do que o ar que nós respiramos. Tu estás aqui ao nosso redor. Desperta, Pai, desperta-nos. Desperta os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos viver cientes da Tua presença. E que todos os dias nós temos experiências contigo. Porque Tu és um Deus real e pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esta semana